Fala, estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que tem como missão te ensinar a ter alto desempenho para você realizar o teu sonho de passar em um concurso público. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a reforma administrativa, porque você tem um projeto de vida que é ser um servidor público. Então, a partir desse vídeo você vai entender, tá, claramente como que esse projeto novo afeta, né? Como que essa reforma administrativa afeta o seu projeto de vida de ser um servidor público, se ele afeta, né? Se ele não afeta, até onde vai isso. Mas para isso, o que que eu fiz, né? Eu até demorei um pouquinho a gravar esse vídeo, porque eu não gosto de passar as coisas mal feitas para vocês. Que eu assisti até alguns vídeos aí da galera falando sobre a reforma administrativa e o que eu mais vi foi emissão de opiniões apaixonadas, ou críticas sem nenhum fundamento. Então, o que que eu precisei fazer? Eu sentei, eu estudei toda a reforma administrativa, li tudo sobre ela e para poder passar isso para você. Então é por isso que eu decidi não fazer um vídeo, mas fazer 3 vídeos sobre a reforma administrativa. No primeiro vídeo, eu vou fazer uma análise técnica da reforma, ok? Então, nós vamos, sabe aqueles vídeos que você já acompanhou comigo de marcação de texto, de fazer a interpretação do que está na lei? É exatamente isso que nós vamos fazer aqui, e é esse o primeiro vídeo, uma análise técnica da reforma administrativa, que é uma coisa que você precisa fazer, que é, assim, que muita gente faz, tá? É parar de ser papagaio. Você simplesmente vê um vídeo e sair e pegar aquela opinião e sair replicando aquela opinião. Isso é ser papagaio, a internet está cheia de papagaio, eu não quero que você faça isso. Então é por isso que nós vamos dedicar o vídeo de hoje, sentar aqui, vai ser um vídeo extenso, porque ela não é, né, é pequena, mas não é simples. Nós vamos destrinchar, analisar todos os detalhes e fazer as interpretações corretas, técnicas a respeito do texto que está na emenda constitucional. No vídeo 2, aí eu vou falar sobre pontos fracos e pontos fortes, aí uma análise técnica minha a respeito da minha experiência no serviço público, não só como servidor, mas também como professor de administração pública que eu sou, depois eu vou te contar essa historinha. E o terceiro vídeo sobre, e aí, diante desse cenário, qual deve ser o seu projeto de vida, o que que você modifica ou não a partir disso. Combinado? Então é isso, vamos para o nosso primeiro vídeo de hoje. Lembrando de se inscrever nesse canal aqui, que é muito importante para você ser notificado quando eu postar os vídeos, que se você não clicar lá no se inscrever e no sininho, você não é notificado, e aí você perde vídeos que vão ser muito foda como esses, beleza? Então vamos lá, nosso vídeo hoje, reforma administrativa. Vamos destrinchar a reforma para você entendê-la de uma vez por todas. E aí, preparado para destrinchar aqui essa reforma administrativa? Então, esse vídeo ele vai ficar grande mesmo, bota em velocidade 2.0, para nos pontos que você tiver mais dúvida, beleza? Porque eu vou fazer uma análise sem pressa, por isso que eu até decidi fazer 3 vídeos, para não ficar um vídeo de 1 hora, então vai ficar fácil de você poder entender. Para você que não me conhece, ou para você que até já está nesse canal, mas não conhece o meu histórico, só para você entender o porquê que eu tenho condições de fazer uma análise dessa reforma administrativa. Primeiro, a minha formação é em administração pública. Segundo, eu faço, né? Estou fazendo atualmente um MBA em gestão pública também, é um tema que eu sou apaixonado. Também trabalho no serviço público, já trabalhei 2 vezes como comissionado, primeiro como assistente na Secretaria de Licitações, segundo como coordenador da Secretaria de Educação, depois que eu passei, né, em 2 concursos públicos como técnico administrativo, no último chegando a coordenador de gestão de pessoas. Também fui instrutor da Escola de Governo do Distrito Federal, dando treinamentos ali de liderança para os servidores públicos e já dei muita consultoria para órgãos, seja do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Então esse é um tema que eu sou apaixonado e entendo bem. Sem falar que eu já dei aula de administração pública também e hoje sou também professor da pós-graduação e coordenador. Então, beleza. Isso aqui é porque tem gente que gosta de currículo, então tá aqui o currículo. Vamos lá. Qual vai ser a nossa didática aqui? Eu vou trabalhar, nós vamos ler.
Tá? Nós vamos ler e fazer toda a interpretação do texto da reforma. Porque, o que eu falei, eu vi gente aí pegando o que o jornal falou. Não, gente, você tem que olhar o texto da lei. Isso aqui é muito importante. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Pronto. Cadê? Opa, eu estou clicando no botão errado. Aqui. Beleza. Bom, eu tinha configurado isso aqui para chegar para cá. Beleza. Vamos fazer assim, que aí você não perde nada. Bom, vamos lá. Primeiro, né, a Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações. Isso é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, vai alterar o texto que está na Constituição. Vamos lá. O artigo 1º, que é o artigo 1º da PEC, ok? E vem aqui com a modificação no artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Então, nessa primeira parte, eles acrescentaram esses princípios que eu coloquei aqui de amarelo. Na prática, isso aqui não muda tanto, tá ok? Princípios são norteadores da ação, seja da ação dos incisos que vão vir aqui abaixo, então é meio que uma explicação do que vai vir aqui abaixo, ok? Ele só norteia, não precisa ser seguido à risca na prática. Na verdade precisa, mas é mais teoria do que prática isso aqui. Vamos lá. Os cargos, os vínculos e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Aqui você já começa a ver uma modificação, que é falando sobre os cargo, você já conhece, vínculos, que é uma palavra nova, e os empregos públicos, ok? A investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público e de provas de títulos na forma da lei. Uma outra modificação que nós tivemos aqui, o inciso 2A, cada inciso tem um tema, mas quando eles vão repetir o tema, eles fazem isso aqui. A investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende, na forma da lei, da aprovação em concurso público. Então, essa parte aqui, eu até trouxe um esquema que o Senado Federal fez, que eu vou deixar o link aqui abaixo para você, que é interessante. Como é que vai ficar os vínculos? Está bem explicadinho aqui. Ó. A proposta do governo cria novos vínculos jurídicos. Então, você está criando, tá? Em substituição ao atual regime jurídico único. São eles. Eles colocaram 5 aqui, mas na verdade são 4. Por prazo determinado, por cargo de liderança e assessoramento, que você vai entender, por tempo determinado via concurso público e por cargo típico de Estado via concurso público. Então, na verdade, esses dois aqui você vai ter 2 formas de acesso via concurso público e 2 formas de acesso sem concurso público. De experiência que eles colocaram aqui via concurso público, isso aqui não é uma forma de acesso, mas é inclusive um requisito, até porque eles acabaram explicando aqui abaixo, tá bom? Então, dentro disso aqui da questão dos vínculos, o que é importante você se ater, tá? Aqui, ó, cumprimento do período mínimo, 1 ano de vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Então, isso aqui, ó, investidor em cargo com vínculo por prazo indeterminado, depende na forma de lei de aprovação em concurso público nas seguintes etapas: provas e títulos, cumprimento de período no mínimo de 1 ano, né, de vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Aqui, a lei em nenhum momento ela vai explicar o que é desempenho satisfatório. Isso aqui, se você for para iniciativa pública e iniciativa privada, é um termo abrangente. Então, possivelmente deve vir uma lei complementar explicando isso aqui. O que eles colocaram aqui, que eu coloquei de vermelho: classificação final dentro do quantitativo de vagas previsto no edital de concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período de vínculo de experiência. Isso aqui ficou uma coisa meio sem explicação, tá? Porque, assim, a classificação final dentro do quantitativo previsto no edital, entre os mais bem avaliados. Então, dá a entender que você tem a classificação final e a classificação final do concurso público não assim, passar no concurso público não significa que você já vai ter essa questão do vínculo. Não, vai depender dos mais bem avaliados. Então, sei lá, 100 passaram no concurso público, começaram a trabalhar, e nesse período, né, de ali 1 ano, dos 100, sei lá, os 30 mais bem avaliados vão continuar, os 70 restantes caem fora. Então, isso aqui é mais uma etapa, uma peneira que foi feita. O perigo disso aqui é justamente a questão do desempenho satisfatório. Quem vai avaliar, como vai avaliar. Entendendo que você mora no Brasil, isso aqui é perigoso, tá? Não estou dizendo que não tenha que ter.
é interessante, mas vai depender dessa lei complementar como que ela vai ser feita. A investidura em cargo típico de Estado depende. Então, o que você entende hoje, que é hoje como o nosso, né, concurso público normal, que você vira um servidor público, essa imagem que você tem de servidor público vai ser muito vinculada a esse 1B aqui, ó, que é a investidura em cargo público típico de Estado, e aqui eu vou mostrar para você algumas coisas interessantes que tem. Mesma coisa, provas e títulos, cumprimento no período mínimo de 2 anos, aí você tem o período mínimo de 2 anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. É a mesma observação que eu fiz ali acima, tá? Então você vai ter os 2 anos, o acima foi colocado ali 1 ano, aqui 2 anos, tá? E aí você tem ali, poxa, 2 anos, passou, não passou, já era. Isso aqui já existe, gente, isso aqui já existe. Só que na prática não é feito. Tem até no texto que eles colocaram aqui, vamos pegar aqui, que é interessante. Aqui, ó, mau desempenho, né? Já existe previsão legal na Constituição para desligamento do servidor, claro, mas o tema nunca foi regulamentado. Então isso aqui já existe. O que eles fizeram foi, tipo, vamos dar uma atenção a isso aqui para que depois a gente possa realmente regulamentar, porque na Constituição eles colocaram assim, meio que, ó, tá aqui, aí todo mundo passa batido. Agora eles estão dando uma atenção especial quando ele coloca essa questão aqui. Você tem que entender que a forma como a pessoa escreve uma lei, ela está direcionando tudo o que vai acontecer depois, ok? Então você vê que essa questão do desempenho satisfatório foi mais reforçada nesse ponto aqui. Aqui, ó, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período de vínculo de experiência. Mais uma vez, aí eu vou complementar com o inciso 4 aqui, e aqui do lado eu até trouxe como que está na Constituição, beleza? Vou até aumentar aqui. Primeiro vamos ler aqui, ó. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público terá prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego público. Como é que estava na Constituição? Como é que estava não, né? Como é que está na Constituição? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, perceba que eles fizeram uma modificação aqui interessante nesse texto, tá? Por quê? Quando você coloca terá prioridade e será. Será sim, beleza, ele vai ser, você passou dentro das vagas, você vai ser convocado, tanana. Aqui não. Terá prioridade. Entendeu? Então, eles estão colocando essa etapa do período de experiência como algo, assim, fundamental para a pessoa realmente se tornar um servidor público, criar o vínculo ali com a administração pública, beleza? Então, isso corrobora com tudo que foi feito aqui antes. Isso aqui é interessante, uma coisa vai complementando a outra. Então, mais uma vez, reforçando, essa questão do desempenho, eles estão dando uma atenção muito especial para isso aqui. Outro ponto aqui, os cargos de liderança e assessoramento serão destinados a atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. O que eles estão fazendo com isso aqui? Atualmente, as funções de confiança e os cargos em comissão, existem essas duas questões. Isso aí vai acabar. Não vai existir mais função de confiança e cargo em comissão. Vão ser trocados pelos nomes de cargos de liderança e assessoramento, tá bom? Vamos aqui para o nosso texto. O que eles falam aqui que eu achei bem interessante também. Cadê? Vínculos? Não. Orçamento. Aqui, ó. Não, cadê? Cargos comissionados. Os cargos comissionados e funções gratificadas serão gradativamente extintos, então é aquilo que eu falei, para dar lugar a novos cargos de liderança e assessoramento. Uma parte dos cargos de liderança e assessoramento será ocupada mediante seleção simplificada, ou seja, não é concurso público. Os cargos estratégicos dos níveis mais altos da administração, como de secretários, bem como de assessoramento, serão de livre nomeação e exoneração. Para essa seleção simplificada não é um requisito obrigatório, isso aqui basicamente já existe, mas qual que é a diferença? Leia aqui, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo
Então você tem na Constituição que as funções de confiança, elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, a gente costuma chamar de servidor de carreira, né? E os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores aqui de carreira, nos casos, condições percentuais mínimos, então existe ali muitas vezes que varia de ente para ente, entendeu? De órgão para órgão, que tem ali, tantos por cento vai da diretoria precisa ser ocupada. Por exemplo, quando eu trabalhei na Fundação Hemocentro de Brasília, o que acontece? O presidente, ele é um cargo de livre nomeação do governador, tá? O diretor-presidente. Então, qualquer um, ele pode nomear qualquer um. O diretor executivo, não. O diretor executivo, ele precisa ser da carreira da Secretaria de Saúde, não basicamente do Hemocentro de Brasília, mas o diretor executivo, ele tem que ser um cargo técnico e ser um servidor da carreira da Secretaria de Saúde. Então, só para você ter essa diferença aqui entre uma coisa e outra. Com a emenda aqui, acaba isso. Tá? Isso aí acaba. Então, você viu que os cargos de liderança realmente serão destinados a atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Essa parte aqui, ou técnicas, é bem complicada, porque você não tem como a definição do que é técnico, o que não é. Eu posso falar, poxa, vamos usar aqui o exemplo da Fundação Hemocentro de Brasília. O cara ali, você tem ali o enfermeiro, é um cargo técnico. Então, isso aqui é complicado, beleza? O que mais aqui? O 16, é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos para os servidores ocupantes do cargo tipo de Estado, mesmo durante o período do vínculo de experiência. Como é que é hoje, né? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Aqui, vamos lá para a acumulação de cargos, que eu achei bem interessante que eles colocaram aqui. Vamos lá, cadê? Acumulação de cargos. Aqui, acumulação de cargos. Como é que vai ficar? Para os servidores ocupantes das carreiras típicas de Estado, é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, incluída a acumulação de cargos públicos. A exceção está somente no exercício da docência e atividades regulamentadas na área de saúde. Para os demais servidores, é autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesse. Então, uma coisa que eles estão fazendo nessa emenda constitucional, essa reforma administrativa, é separar muito, que eu vou até explorar isso muito no vídeo 2, o que é carreiras típicas de Estado do que são demais servidores. Vai existir essa separação, ok? Separação é boa ou ruim, Alessandro? Não para de pensar em bom ou ruim. Você tem que pensar o seguinte, por que eles estão fazendo isso? Porque eles vão dizer, olha, carreira típica de Estado, não existe uma regulamentação que defina exatamente o que é uma carreira típica de Estado, e aí no vídeo 2 eu vou falar um problema que a gente vai ter aqui com relação a isso, que eu tenho certeza que vai acontecer. Então eles estão querendo saber, olha, existem carreiras que são essenciais à função do Estado. Essas carreiras vão continuar sendo servidores públicos mediante concurso, com estabilidade. E vão existir os demais. É meio que uma separação entre área fim e área meio. Área meio, demais servidores. A área fim, carreiras típicas de Estado. Não existe definição hoje do que é a área meio, do que é a área fim. Existe, mas existe um limbo aqui, uma zona que muita gente se aproveita. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Então, essa é a parte de acumulação de cargos. O que mais aqui? Não se aplica limitado ao exercício da docência, atividade própria de profissional de saúde. Essa questão de falar que as carreiras típicas de Estado não pode ter ali acumulação, vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, isso está deixando muita gente aí preocupada que tem várias outras atividades. Você já sabe o que é, então vamos lá. Vamos para aqui outro mais importante. É vedada a concessão a qualquer servidor público ou empregado de administração pública direta ou de autarquia, fundação empresa pública ou sociedade de economia mista. Férias em período superior a 30 dias, adicionais referentes. Então, cara, isso aqui, quem for contra isso aqui, tá complicado, viu? Porque aqui é onde realmente eles vão conseguir acabar com alguns problemas que tem aí. Deixa eu trazer aqui, férias. Nenhum servidor poderá tirar férias com mais de 30 dias de duração.
Primeiro que isso aqui é mentira, não existe lá nenhum servidor, porque esse é um dos problemas dessa lei. Essa lei ela só atinge os soldados, ela não atinge os generais, e esse é um problema isso que eu vou falar no vídeo 2 também, tá ok? Que é onde eu vou falar dos problemas e dos pontos fortes e pontos fracos dessa lei. Então você tem isso aqui, tá? Outra coisa, servidores não poderão mais incorporar salários aos valores referentes ao exercício temporário de cargos e funções, a licença de capacitação, tal modalidade de afastamento já está mantida para os atuais, né, e futuros servidores. Licença prêmio, dá ao servidor 3 meses de licença a cada 5 anos de trabalho. Essa já foi extinto no âmbito federal, aí seria extinta também no âmbito estadual e municipal. É isso que vai acontecer. Ó, aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Isso aqui não afeta, tem muita gente da parte de baixo, assim, da pirâmide, tá, do serviço público, que isso aqui acontece, sim, mas isso aqui acontece mais com quem está no topo. E como a lei não vai afetar o topo, praticamente não vai adiantar nada. Bom, isso aqui é basicamente leitura, não vou deixar para você fazer aí. Autonomia gerencial, ó, eles colocaram aqui o artigo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas e desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Então, isso aqui é o que já existe, tá? Eu colei aqui para você já trazer, porque ele não trouxe aqui o que ele fez, ó. Vai até o inciso 3 e eles acrescentaram mais incisos aqui. Então, você está vendo como que é importante você saber como é que é estruturada uma lei, porque tem gente que lê isso aqui e não vincula isso aqui ao parágrafo 8º e não entendeu até agora que esses incisos aqui do 4 em diante são a complementação ao inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 8º. Porque se você não lê essa parte, você não entende nada do que está aqui na frente, tá bom? Então, ó, a possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado, vínculo por prazo determinado, procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços, gestão das receitas próprias, isso aqui acontece muito lá fora, que é o órgão, tem vários órgãos que eles fazem até captação, né? Por exemplo, sei lá, a Advocacia Geral da União, ela ganha várias causas, então ela recebe dinheiro. Tá? Então, muitas vezes ela já tem que repassar aquele dinheiro para o tesouro. E aí, aqui é uma tentativa de fazer com que os órgãos que geram receitas, eles possam também gerenciar suas receitas. A exploração do patrimônio próprio, isso aqui complementa de cima também. Aqui, ó, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, taraná, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista no inciso 16A e aqui o 16B, ok? Antes estava como? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos taraná, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, eles estão deixando aqui uma margem, tá ok? Para que isso também possa acontecer. O que mais? Eu vou para os amarelos aqui, que são mais importantes. O ato do chefe de cada poder disporá sobre os critérios mínimos de acesso aos cargos de liderança e assessoramento. Então, se o chefe de cada poder é que vai definir como é que vai ser liderança e assessoramento. Se assim, olha, escolhe aí, se vira, o problema é teu, ou nós vamos colocar aqui uma lei complementar para estabelecer requisitos para que, sei lá, o governador ele tenha ali uma discricionariedade para poder fazer essa escolha e também que ele tenha aqui algumas regras, isso pode acontecer ou não, e também sobre a exoneração. É vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado, então eles estão reforçando que não vai mudar nada para os cargos típicos de Estado. A União, Estado, Distrito Federal e municípios podem firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados, utilização de recursos humanos de particulares ou sem contrapartida financeira. Isso aqui é uma modificação completa, coisas que já existem lá fora, tá bom? Que é assim, o órgão público, ele pode firmar um instrumento de cooperação, tá, com as entidades. Hoje em dia existem algumas formas, mas eles estão ampliando isso aí. E aí eles deixaram bem claro aqui, ó, instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados. Para utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Né? Isso aqui não ficou bem especificado, o que eles precisam especificar melhor depois é com
contrapartida financeira, como é que vai funcionar isso? Sem contrapartida financeira, como é que vai funcionar isso? Essa é uma mentalidade muito de iniciativa privada, assim, onde cada caso você vai analisar e vai definir um contrato, e nesse contrato é que vai ficar estabelecido como que a administração pública vai estar vinculando com outro órgão da administração pública ou com alguma entidade da administração privada para fazer essa cooperação e como é que vai ser essa relação entre eles. Confesso que, em se tratando de Brasil, o problema, vocês veem que é uma questão cultural, né? Sempre os maiores problemas que são gerados, talvez, por essa lei aqui, é a questão da cultura. A gente encontra uma barreira muito na questão da cultura. A utilização de recursos humanos que trata o capítulo, que é o lá de cima, não abrange as atividades privativas de cargo típico de Estado. Então, ele está falando, olha, essa cooperação aqui pode ser feita, mas não para atividade típica de Estado. Por exemplo, polícia é uma atividade típica de Estado. Então, você não poderia, a Secretaria de Segurança Pública, firmar um convênio com uma empresa que presta segurança para fazer policiamento. Então, eles já estão dizendo, isso aqui não pode existir. A Lei Complementar Federal disporá sobre as normas gerais de gestão de pessoas, política remuneratória, ocupação de cargos, organização da força de trabalho, progressão e promoção, desenvolvimento de capacitação e duração máxima da jornada. Por que eles estão colocando isso aqui? Porque eles querem desconstitucionalizar, tá, essa questão da administração, que é bom, tá? É bom por um ponto de que tudo que está na Constituição é uma eternidade para poder fazer uma mudança. Então, existe uma flexibilização quando você fala assim, olha, gestão de pessoas, política mineratória, como outro que a gente tem aqui de criação criação ou extinção de entidades da administração do executivo, eles estão querendo flexibilizar isso, tá ok? Então, eles estão justamente, vai jogar para a lei complementar, porque a lei complementar é muito mais fácil de poder modificar do que o que está na Constituição. Novamente, não dá para dizer se isso aqui, né, não cabe a mim dizer se isso aqui é bom ou ruim. A União, Estado, Distrito Federal e os municípios instituirão regime jurídico de pessoal que compreenderá. Então, você entenda que aqui, essa modificação vai trazer as regras gerais, e aí eles estão dando mais liberdade para os estados, para os municípios também fazerem as suas legislações complementares de acordo com o que eles acham que vai ser a melhor forma do regime jurídico único de pessoal. Vínculo de experiência como etapa do concurso público, olha que interessante. Vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo determinado, cargo típico de Estado, isso aqui, ó, cargo típico de Estado. Então, você está vendo que eles que vão definir isso. Os critérios para definição dos cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar federal. Aqui vai ter um problema, que é o seguinte, novamente, não existe lei que defina o que é um cargo típico de Estado. Existe um entendimento, vamos chamar assim, da doutrina com relação a isso. Os cargos típicos de Estado seriam aqueles cargos mais finalísticos. Só que aí, em conhecendo o Brasil, aí mais uma vez vamos para a questão da cultura, que existe um corporativismo muito grande. O que vai acontecer aqui é uma briga de corporações do serviço público lutando para que todo mundo vire carreira típica de Estado. Isso aqui vai acontecer, tenha certeza que isso vai acontecer, tá bom? Então, que isso já acontece hoje sem isso, tá ok? Mas o que vai acontecer é isso, o cara tá lá, por exemplo, tem algumas funções, claro, que são típicas de Estado, o auditor da Receita, o policial, entendeu? Mas vai imaginar, por exemplo, o analista judiciário do tribunal. Ele vai falar assim, olha, eles vão brigar para defender a parte deles, é claro, né? Estão no direito deles. Só estou dando um exemplo aqui. Eles vão falar, olha, nós lidamos aqui com processos no dia a dia e ao lidar com esses processos no dia a dia, nós tomamos várias decisões, que inclusive uma das questões para você considerar um cargo típico de Estado está muito vinculado com a parte da doutrina defende, que é você ter o poder de tomada de decisão. Então, basicamente, no serviço público, os cargos de analista são cargos que envolvem tomada de decisão. O cargo do técnico, né, técnico, agente, tá, são cargos que não envolvem tomada de decisão. Então, aqui é basicamente algo que a gente pode imaginar que eles estão pensando nesse desenho. Que eu vou explicar no vídeo 2 sobre o que
que está na mente do pessoal dessa equipe que propôs a reforma administrativa. Então, o que vai acontecer é muito isso. As carreiras, aí o técnico do tribunal também vai falar assim, não, porque aqui eu lido com, sei lá, o advogado e o cara pode ser corrompido, por isso que é importante ter estabilidade, não sei o quê. Aqui vai começar a briga. E o que vai ter é muita disputa de interesses. Os servidores públicos com vínculo de que trata o inciso 2 serão admitidos na forma da lei para atender à necessidade temporária, tá? Então, isso aqui, ó, servidores com vínculo, como é que eles vão poder, vai ser de qualquer jeito? Não, eles deram uma especificada. Para atender o quê? Necessidade temporária decorrente de calamidade, emergência, paralisação, atividades essenciais ou de acúmulo transitório de serviço. Alessandro, mas isso aqui é amplo. Todos eles, né? Atividades e projetos com necessidade de caráter temporário ou sazonal. Isso aqui já acontece dentro do serviço público. Por exemplo, quando você vê aqueles concursos, existem concursos hoje com cargos para prazo determinado. Entendeu? Você tem isso. Os ministérios, nos últimos anos, fizeram muito isso. Então, você conta ali, poxa, nós vamos implementar uma nova estrutura de alguma informatização dentro aqui do órgão. E aí, poxa, para essa fase, você vai precisar, sei lá, de 50 caras que entendem de TI para fazer toda a estrutura, montar rede, fazer isso. Mas depois que esse projeto acabou, você precisa de uma equipe de 5. Imagina essa situação. Então, você faz o concurso público, tá? Você seleciona essas 50, terminado o projeto, eles perdem o vínculo, beleza? E aí você tem lá, sei lá, faz um concurso para os 5, enfim. Funciona mais ou menos. Eu estou tentando levar para você que não conhece a realidade do serviço público exemplos práticos de como é que funciona na prática, beleza? Então é isso que acontece. Então eles estão especificando isso aqui, ó, atividades e procedimentos sob demanda. Isso aqui o que é sob demanda? Tá? Então entenda, cara, é difícil uma lei, eu sei que é difícil uma lei deixar claro tudo o que ela quer. É difícil, tá bom? Mas aí a gente esbarra no problema da cultura. Aplica-se a contratação de empregados públicos temporários, né? Então, só estendendo aqui. O que mais que eu selecionei aqui? O artigo 41. Vamos lá. Adquire estabilidade o servidor. Permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado, então isso aqui eu já expliquei, com desempenho satisfatório. Aí, novamente, nós vamos ter que especificar isso aqui, porque o desempenho satisfatório vai ser, pretende ser, eu não estou dizendo que vai, porque que vai realmente acontecer, não. É para ser estipulado numa lei complementar que vai regular o que é um desempenho satisfatório, e isso poderá ser feito com o chefe de cada um dos poderes. Beleza? E nas esferas também. Então não vai existir uma lei única sobre isso. Temos um perigo aqui? Temos. Porque até vai existir um limbo até você definir o que é um desempenho satisfatório, regras, tá bom? E entenda o seguinte, e aqui eu quero que você entenda uma questão que é muito importante, e aí trazendo a minha experiência como administrador e consultor também. Não existe nenhuma situação no mundo que você possa definir de forma mais objetiva, de forma 100% objetiva, o que é desempenho satisfatório. Qualquer avaliação de desempenho passa por uma subjetividade. Então, o que você pode melhorar nisso aqui? Né? Olha, vai ter a avaliação do chefe, vai ter que é uma coisa que é feita em muitas empresas. Avaliação do chefe imediato, avaliação 360, que está incluído do chefe, mas é interessante, vamos chamar só de avaliação 360, que é o que o chefe faz, a equipe faz, entendeu? A sua avaliação. Então, e você tem uma avaliação meio que do departamento de gestão de pessoas. Então, com isso, você consegue, imagina, fazer 3 tipos de avaliações aqui para você estabelecer uma média. Isso é talvez o mais blindado contra ingerências, porque, sei lá, o que a gente pensa muito nisso, que eu tô vendo muita gente bater, é o seguinte, eu sou o chefe do setor, eu sou do partido de esquerda, por exemplo, e eu tenho um funcionário aqui que é do partido de direita, então eu não quero que ele fique porque ele tem uma
posição política diferente da minha, sabe? Ou vice-versa. Então, o que eles estão batendo é isso. Mas, o que vai acontecer? Tudo vai depender do que vai ser estabelecido como formas de avaliação de desempenho, que é algo que já está na Constituição, porém nunca foi regulamentada. Eles estão trazendo esse assunto aqui para que talvez porque não tem como eu afirmar, eles consigam estabelecer, mas, novamente, não vai existir uma lei única, vão existir várias, o que é bom, porque é essa variedade de experiências que a gente consegue ter aprendizado. E um problema que existe hoje é você ter uma única forma de fazer e ninguém consegue fazer diferente e aprender com isso. Artigo 41, a lei disporá sobre, que aí ele vai especificar a gestão do desempenho, então ele está dizendo que vai existir, as condições de perda no decorrer de todo o período de atividade. Não, o cara pode perder, por exemplo, que existe hoje, perde com a sentença judicial transitada e julgada, processo administrativo e disciplinar. Essas são as únicas duas formas. Aí vai estabelecer na gestão de desempenho. Aí é o que eu falei. Essa gestão do desempenho, o cara não pode perder simplesmente porque o chefe avaliou ele mal. Ele vai ter que ter, às vezes, uma avaliação da equipe e ele vai precisar ter também uma avaliação do departamento de gestão de pessoas. Então, entende que se eu fizer 3 avaliações sobre a pessoa, não é que 100%, gente, não existe nada 100%, mas eu limito um pouquinho algum tipo de atividade arbitrária. Pode existir isso aqui. É vedado o desligamento de servidores por motivação político-partidária. Então, tá vendo? Eu quero que você entenda que ninguém te ensina isso. É você entender o pensamento por detrás do que está escrito, tá? Tá vendo? Como eles colocaram isso aqui, eles estão reforçando o que eu disse anteriormente. Vamos lá, o que mais aqui? Quando não implicar aumento de despesa, dispor por meio de decreto. Então, ele está dizendo que o chefe do executivo, se ele não gerar despesa, ele pode organizar o funcionamento da administração pública federal. E aí você vê que a administração pública federal, eles não trataram aqui de estados e municípios. Extinção de cargos públicos efetivos vagos. Então, o cargo está lá vago, ninguém ocupa e não é mais ocupado, porque já, por exemplo, não existe mais aquele tipo de atividade, ele pode excluir. Criação, fusão, transformação e extinção de ministérios, órgãos subordinados, extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica nacional, transformação de cargos públicos efetivos e vagos, alteração e reorganização dos cargos públicos. Então, tudo isso sem alterar despesa. Isso aqui, o que você tem que imaginar? Hoje, o gestor, o chefe do executivo, ele é muito amarrado. Por quê? Bom, imagina que eu sou o presidente de uma empresa. Eu sou um presidente de uma empresa. E a minha empresa tem 200 filiais. Sabe? E não sei o que, blá, 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 taranã, e ele fala assim, cara, isso aqui tá tudo errado, a gente tem que enxugar isso aqui, ou a gente tem que expandir determinado ponto. Hoje o chefe do executivo é praticamente amarrado com relação a isso, tá? Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo dar mais liberdade administrativa para o chefe do executivo poder modificar aquilo que ele vai gerenciar. É isso que está dizendo aqui, é exatamente isso, beleza? Diante disso, você tem a barreira, que é a nossa barreira de sempre, que é a cultura do nosso serviço público. E uma coisa assim, por exemplo, vou te dar um exemplo prático de uma coisa que acontece, que não é exatamente isso, mas só para você ter uma noção. Toda vez que muda um ministro, sabe o que acontece em um ministério? O ministro, ele tem o gabinete dele. Toda vez que muda um ministro, não sei se nessa gestão eles fizeram, mas outras passadas eu acompanhei isso. O cara manda fazer uma reforma no gabinete. É sério isso. Ele fala assim, não, meu gabinete eu quero ter uma rede ali, eu quero ter uma varanda, eu quero, sei lá, uma luneta para eu poder olhar para a lua. Então, cara, eles gastam rios de dinheiro fazendo isso. Isso é verdade, tá bom? Então, vamos levar isso para a administração pública. Qual que é o problema que isso aqui pode gerar? Todo mandato você tiver uma reorganização, exclui, extingue, não sei o que, blá, blá. Sei lá, vamos excluir as agências reguladoras, sei lá, ou tem umas autarquias aqui que não servem para nada, vamos excluir essas autarquias. Aí vem o próximo presidente e fala assim, não, porque vamos aumentar o número de autarquias. Então, o fato disso estar na lei hoje dificulta essa mudança a cada mandato. Porém, engessa quem está administrando.
Porque imagina você administrar uma coisa que você não pode mudar. Imagina você administrar uma empresa, você que está estudando, você administra o seu estudo. Mas imagina que eu te diga assim, olha, você não pode modificar seus horários de estudo. Aí você vai falar assim, porra, lascou. Então, você não pode definir o seu foco. Você não pode definir quais matérias você vai estudar, prioridade. Não, entendeu? É isso que eles estão buscando. Tem um ponto positivo, tem um ponto negativo também. Que isso pode acabar gerando despesas em mudanças de mandatos. Porém, pode gerar grandes experiências também. A transformação de cargos vagos poderá ocorrer na hipótese de cargos típicos de Estado dentro da mesma carreira. Então, isso aqui é você poder, dentro da carreira de Estado, você tem cargos que são vagos, beleza? Então, você pode fazer uma transformação. Então, ó, por exemplo, sei lá, imagina o seguinte, você tem a carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Aí ela tem lá o agente de polícia e o escrivão. Digamos que inventa-se um software que não precisa mais de escrivão. Cara, tem 1000 cargos no escrivão. O chefe do executivo poderia falar assim, olha, esses 1000 cargos de escrivão, a partir de hoje, vão se tornar 1000 cargos de agente e ponto, acabou. Tá? É isso que acontece aqui, que aconteceria na prática. Lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, então eles colocaram isso aqui para dizer, olha, não vai ser bagunçado, vai existir uma lei. O problema é se vai existir uma lei, tá? Que se eles quiserem, eles enrolam isso aqui até a vida eterna e nunca cria a bendita lei para especificar isso aqui, enquanto não se cria uma lei, é o que eu te falei, a cada mandato pode existir toda uma mudança na administração. É vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado, então aí estão blindando isso. Por exemplo, vamos criar uma... Isso aqui já existe na prática, né? Tipo, vamos criar aqui uma empresa pública, essa empresa pública, sei lá, descobriu silício no Brasil. Você cria uma empresa pública para explorar silício e aí você acaba gerando uma reserva de mercado. Então, eles estão dizendo que não é possível fazer isso aqui. O serviço público investido em carga efetiva até a data de entrada em vigor do regime público, garantido o regime jurídico ao servidor público, né? Até a data, ou seja, não vai modificar quem já entrou, quem já está, essa lei só vale a partir dos servidores novos, ou seja, para você que quer entrar lá. Não se aplica ao empregado de administração pública direta e indireta, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, contratado antes da entrada em vigor da emenda constitucional, também não afeta os direitos adquiridos já pelos empregados públicos. A União, Estado, Distrito Federal e Município poderão optar por vincular, por meio de lei complementar, os servidores que vierem a ser admitidos para cargo com vínculo por prazo indeterminado. Isso aqui ficou meio assim, entendi, mas não entendi. Porque, eles poderão optar por vincular, por meio de uma lei complementar. Lei complementar, beleza, não é tão fácil assim de ser aprovada também, mas é mais fácil. Os servidores que vierem a ser admitidos para cargo com vínculo por prazo indeterminado. Se eu admitir um servidor por prazo indeterminado, ou seja, esse cara ele tem um vínculo por prazo indeterminado, e ao invés de criar um concurso, você poderia, ao invés disso, vincular aquela galera que já foi vinculada ali por prazo indeterminado. Que foi, de uma certa forma, entrou por uma espécie de por um concurso público. Tá? Então, assim, ao invés de fazer um novo concurso, vincula aquela galera. Eu imagino que seja isso, foi o que eu entendi dessa interpretação. Beleza? Bom, 40 minutos de vídeo. Então, a gente vai encerrar esse primeiro por aqui. Tá bom? O que eu quero que você agora... Deixa eu voltar para minha telinha bonitinha aqui. O que eu quero que você agora faça, tarefa de casa. Você vai pegar essa lei aqui. Eu vou deixar um link para você baixar a emenda constitucional, inclusive essa que eu fiz as marcações, eu vou deixar para você baixar essa aqui, tá ok? E você vai ler, tá? Você vai fazer toda a leitura que eu fiz aqui, vai tirar as tuas dúvidas, e se surgir alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Assim, eu já vou avisar logo, porque sempre tem aquela galera que não assiste o vídeo, tira suas próprias conclusões e fica emitindo opinião. Eu não vou responder opiniões. Se você tiver dúvidas técnicas, beleza, eu vou responder aqui tranquilamente, você pode contar comigo para isso. Agora, para aquela galera que só quer fazer barulho e encher o saco, já sabe que nesse canal você não tem espaço. Então, coloca aqui, qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários desse vídeo, e aí depois nós vamos para o segundo vídeo, onde eu vou falar sobre pontos fracos e pontos fortes
dessa reforma administrativa. Beleza? Então, deixa teu like também e faz uma coisa que é muito importante. Esse vídeo, ele tem a função de educar as pessoas. Tá? Então, você viu que eu, em nenhum momento, quis emitir opiniões aqui, focando na análise técnica e algumas vezes fazendo um exercício de visualização do que poderá ocorrer. Eu me restringi a isso, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo. Sabe que esse pessoal que é completamente desinformado e com esses vários papagaios que nós temos aí na internet, pessoas que dizem, eu vi o vídeo ali do professor, não sei o quê, o cursinho, blá blá blá, esses cursinhos que estão desesperados com essa reforma administrativa. Compartilhe esse vídeo para a galera para a gente ajudar a esclarecer e termos um debate técnico. Porque o que acontece muito são pessoas que nunca estiveram no serviço público, que não entendem nada, quererem dar opinião. Não caia nessa, por favor, tá? Então, estude isso aqui que é interessante. Você viu que eu fiz várias comparações com o que existe hoje e com o novo texto da lei. Isso te ajuda, inclusive, é um estudo que você está fazendo sobre o artigo 37 da Constituição, conceitos de direito administrativo também aqui importantes e até de administração pública. Então, faça isso. Então, vamos lá. Faça a tua tarefa de casa agora. Vou deixar o link também para aquele esqueminha que o Senado montou, que eu achei muito didático. Faça essas duas leituras e qualquer dificuldade de compreender algum ponto, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. E quem sabe, acho que vai ser até interessante, vamos propor uma coisa aqui, que é, depois eu vou selecionar as principais perguntas e responder. Olha que legal, vamos fazer isso? Então, conto contigo para a gente esclarecer isso aqui. Menos paixão e mais razão. Combinado? Vamos juntos? Porque a minha função aqui é essa, treinar você para aprovação. Até o próximo.